entrou no horário combinado. Então, gente, primeiramente, boa noite, gratidão demais por vocês estarem aqui. Aos poucos o pessoal vai chegando, vai aderindo. Mas, para quem entrou no horário, né, a gente não vai deixar o pessoal esperando. Estão me ouvindo? Tá tudo bacana? Estão conseguindo ouvir Mariane? A imagem tá bacana? Tem alguma coisa para corrigir? Se possível, falem pelos comentários, por favor. Boa Vanessa! noite, estão me ouvindo? Coloquem aí, tá? Se dá para ouvir direitinho, por favor. É só colocar um sim. Valeu, Misma! Então, gente, só para explicar para vocês, tá? Eu estou abrindo hoje um projeto de lives, nas quais eu vou convidar algumas pessoas para falar sobre assuntos pontuais, tá? Então, não vão ser lives aleatórias. Vão ser lives que vão agregar, certo? Para quem está assistindo. Quis começar por essa minha amiga linda, maravilhosa, e Mariane, além de ser a minha cliente, a minha primeira cliente é a minha amiga mais antiga. Vou entregar na cidade, né, amiga? É a minha amiga mais antiga. E assim, eu não poderia estar mais feliz de começar por ela. Da mesma forma que eu comecei o meu trabalho através dela, da confiança dela, hoje eu estou podendo começar um projeto, mais uma vez, através dessa luz dessa mulher maravilhosa. Tá? Então, só para explicar para vocês essa questão das lives, tá? Então, começa hoje. Bem-vindos os que estão entrando agora. Eu me chamo Bruna Guimarães. Não sei se você me segue há muito tempo, não sei se você veio convidado por Mariane, mas sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Eu sou terapeuta holística e eu vou explicar um pouquinho mais desse termo para vocês. Só para fazer uma introduçãozinha, tá certo? Vou deixar a Mariane falar primeiro, obviamente, se apresentar, mas vou falar um pouquinho do que é terapia holística, porque não é todo mundo que sabe, né? É um termo relativamente novo, tá? Não que a prática seja nova, o termo é novo, tá bom? Então eu vou explicar e talvez vocês entendam um pouco de que isso já existe. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas não com esse termo, tá bom? Então eu vou dar a fala agora para a Mariane, só para ela dar um oi aí, se apresentar para vocês, e aí então nós vamos já início à nossa live, tá bom? Pessoal, boa noite. Bruna já me apresentou. Meu nome é Mariane, eu tenho 29 anos e estou aí nesses quase 2 anos desperta e despertando. A gente desperta num primeiro momento e em seguida a gente vai despertando para outras coisas. Então, estou vivenciando essa estrada com acompanhamento da minha queridíssima amiga Bruna. Somos amigas há mais de 25 anos, então a gente tem realmente uma troca muito importante. Somos almas que viemos para essa existência com um significado e com um propósito na vida da outra, que a gente não fazia ideia quando éramos crianças, adolescentes revoltadas com o sistema. A gente já combatia o sistema quando a gente era adolescente. E agora não está sendo diferente. Mas agora com um olhar muito maduro, cheio de vivências importantes e com muita paz de espírito, né? Porque a gente está vivendo num lugar doentio, numa sociedade que está muito doente. Então, falar de paz, falar de amor, falar que existe a possibilidade de ser feliz, vibrar amor nesse momento é um grande desafio. E para mim só está sendo possível por conta das vivências holísticas, sim. Aqui a gente não está desmerecendo o psicólogo, o psiquiatra, enfim, as outras profissões. Mas a gente vem trazer esse novo, já que a gente fala tanto de nova era, a nova era vem trazendo esse novo. E esse novo vem trazer paz para a nossa vida, basicamente, e nos ajudar a vibrar amor. E com toda certeza, a terapia holística
foi essencial, está sendo ainda e continuará sendo por muito tempo. Mas eu vou deixar a Bruna falar um pouquinho e a gente vai caminhando. Maravilha, linda, amiga, linda. Sou suspeita para falar de você demais. Né? Então, você está aqui, né? De novo, mais um projeto meu, dando abertura aí. Bem-vindo às pessoas que estão chegando, muitos rostinhos novos e alguns já conhecidos. Sejam muito bem-vindos, gratidão por estarem aqui. Eu espero que tudo que seja falado aqui agregue muito para vocês, tá bom? E a gente também pode aprender com a vivência do outro, tá? Não é só errando que a gente aprende, a gente pode aprender através das outras pessoas, tá bom? Então, vamos começar o conteúdozinho da live, né? Para não ficar tão tarde e em respeito a todo mundo que entrou no horário. Então, como eu falei inicialmente, voltou? Porque para mim tinha pausado aqui. Pronto. Gente, meu nome é Bruna Guimarães, que entraram, né, agora há pouco. Eu sou terapeuta holística, dentre outras coisas, tá? Minha primeira profissão é professora de filosofia, e eu tenho outros cursos que agregam dentro da minha profissão, como constelação familiar, especialista vibracional. Então, assim, não cabe aqui ficar passando currículo, porque tudo agrega no meu trabalho atual, tá? Como terapeuta holística. E assim, finalmente, o que é terapia holística, né, Bruna? Porque eu sei o que é terapia, né? Terapeuta é uma pessoa que ajuda o próximo, é uma pessoa que auxilia, que serve ao bem do próximo ou da humanidade, enfim, mas em termos emocionais. E o holístico? O que é holístico? Holístico vem de um termo chamado holus, que quer dizer todo, completo. E isso significa que dentro da minha profissão, quando um cliente chega pedindo o meu auxílio enquanto terapeuta, eu analiso ele de uma forma completa, certo? Isso quer dizer que o campo emocional é olhado, o campo físico é olhado, o campo energético é olhado, o campo mental. E aí é o seguinte, por que essa terapia ainda não é tão comum? Por que não é comum olhar o todo, se nós somos o todo? Por que essa fragmentação? Nós estamos no Brasil e aqui impera a medicina tradicional. E o que isso significa? Que é uma medicina mais mecanicista. Então, ela faz uma análise de um pedaço, entende? Então, eu vou pegar um bonequinho aqui, ó, para ilustrar algumas coisinhas para vocês. Esse é o meu ajudante, Horus, e ele que me ajuda a demonstrar os chakras e tudo mais. Enfim, espero que esteja dando para ver aí. Bacaninha. Então, assim, chega uma pessoa e, e fala que tá, sei lá, com uma dor de cabeça. Não que realmente chegue, tá? Eu tô colocando um exemplo, porque se a pessoa tá com dor de cabeça, ela vai procurar um médico que cuida do campo físico dela. Mas suponhamos que esse cliente fala que além da procura que ele, né, vem trazendo e tal, ele ainda fala de algumas dores de cabeça, tá? Então, assim, a medicina tradicional, ela trata apenas a dor de cabeça. Se chegam 10 pacientes no hospital com dor de cabeça, provavelmente é passado mesmo um medicamento. Dentro da terapia holística, cada dor de cabeça, por mais que seja um sintoma igual, é tratado de forma diferente. Porque nós somos seres diferenciados. E a razão da nossa dor de cabeça, ela pode ter diversas origens, raízes. Entende? É um exemplo, assim, bem simples, mas só para que vocês compreendam a raiz da coisa. Então, o terapeuta holístico, ele não olha apenas o que a pessoa veio falar. Aquilo é como se fosse a entrada de um caminho, onde o terapeuta holístico adentra e descobre raízes mais profundas. Então, nós trabalhamos não com os sintomas, mas com as origens desses sintomas. Minha sogra acabou de entrar, maravilhosa, linda. E aí, isso é o terapeuta holístico, certo? Essa análise do todo. E aí,
De onde vem? Já que a gente está numa medicina que é tradicional e que só olha uma parte do ser, de onde vem a terapia holística, né? Então, assim, esse tipo de terapia é uma terapia do Oriente. Como nós estamos no Ocidente, para a gente é muito estranho, é muito novo. Quando, na verdade, gente, só trocou de nome. Mas o tipo de trabalho que eu faço é da época do Egito. É de época de antes de Cristo. O que hoje, por exemplo, se chamaram uma terapia, era uma coisa que Cleópatra fazia na maior naturalidade, porque Cleópatra tomava banho de óleos essenciais. Até na Bíblia você encontra isso. Porque o tipo da medicina era muito comum ser pelo aroma que se curava certos tipos de doenças, né? Na verdade, de desequilíbrios. Por que é que eu vou tentar tirar mais essa palavra doença da live? Porque doença a gente olha mais como um sintoma físico. Mas você não ter nenhum sintoma físico no seu corpo e você ter uma mente muito negativa, você está doente. Você está, certo? É um estado. Não é que você seja, é apenas um estado. Então, é um estado de doença. Ela não precisa se manifestar necessariamente no corpo como uma doença em si. E também, à medida que também se manifesta. Porque há vários médicos da medicina que a gente vive hoje que falam que a maioria dos cânceres, por exemplo, dos cânceres aparece através do estresse. Então, isso é o campo emocional atingindo o campo físico. Por que a gente não olha isso como realmente deveria ser, sabe? Porque o holístico, ele é encarado como se fosse uma novidade, mas na verdade está aí o tempo todo. Tem gente que tem um sistema nervoso muito aguçado. E aí se recebe uma surpresa, uma notícia de supetão, o que é que dá? Dor de barriga. Então isso significa justamente que tudo está atrelado. E isso eu só estou falando do emocional e do físico, certo? Mas tudo corresponde. Tudo corresponde. Mental, físico, espiritual, energético, tudo vai fazendo com que, se uma área estiver adoecida, acaba adoecendo a outra área, certo? Então, assim, espero que esteja ficando mais claro para vocês essa questão da terapia holística, do que é holístico, e que não é um lugar tão distante assim. Apesar dos termos serem novos, né? Porque é óbvio que quando Cleópatra, por exemplo, se tratava com os olhos, ela não chamava de aromaterapia. À medida que nós vamos avançando no mundo, as coisas vão ganhando novos nomes, vão se aperfeiçoando e toda a coisa acontece, certo? Então, isso é o holístico, é o mundo holístico. É o estudo do todo, é a análise do todo. Que o cliente chega aqui com uma problemática e, além dele ser ajudado nessa problemática, ele ainda é convidado a olhar para suas raízes, para que ele se melhore nas diversas áreas dele, certo? Reiki. Reiki. Eu falo muito de Reiki aqui na página. O que é Reiki? Nunca ouvi falar em Reiki. Reiki, eu sou terapeuta reikiana, certo? Então, eu trabalho com uma técnica de dentro da terapia holística que se chama Reiki. O Reiki é uma energia de reequilíbrio. E ele reequilibra essas pontas que eu acabei de falar para vocês. O campo emocional, o campo espiritual, o campo mental, o emocional, o físico. O Reiki, ele vai fazer o equilíbrio do todo. E por que eu estou fazendo esse movimento circular? Porque eu estou lembrando da aura. Eu vou mostrar uma foto para ficar melhor, para vocês identificarem, certo? Aqui, ó. Espero que dê para vocês verem direitinho, mas aqui tem um humano, né? E aqui ao redor dela tem uma luminosidade oval. Então, por isso que eu fico falando, porque aqui fico circulando. Porque aqui é onde estão os nossos diferentes campos, certo? Aqui é o nosso campo energético. É onde a gente usa algumas frases como, nossa, eu não fui com a energia daquela pessoa. Ou então vem chegando alguém aqui atrás e eu já sinto, antes dela me tocar, eu já sinto. Ou a intuição que fala uma coisa e de repente a gente acertou. Isso que a gente fala que é coincidência. Que na verdade é algo que está atingindo o nosso campo.
Esse é o campo, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esses círculos. E aí, a energia Reiki, e aí eu vou entrar um pouco, né, com Mariane nessa questão, a energia vem para reequilibrar esses campos através da reenergização dos chakras. Os chakras são os nossos órgãos energéticos, certo? Nós temos 7 principais órgãos energéticos. Um bem aqui na pontinha da cabeça, que nos conecta com o mundo espiritual, e não estamos falando de religião, tá? Isso aí é uma questão de crença de cada um. O mundo espiritual, o mundo energético, astral, seja qual nome você quer chamar, universal, ok? Então, esse chakra aqui, ó, do topo da cabeça, ele aponta para cima, ele recebe energia do alto, ok? Temos o chakra frontal, que ele fica bem aqui, ó, acima um pouquinho das nossas sobrancelhas. Aqui é o que a gente conhece como terceiro olho. Já ouviu falar isso, David? Terceiro olho. Intuição. Nossa, estou observando o mundo com o meu terceiro olho está aberto. Então, o terceiro olho nada mais é do que o chakra, realmente, da intuição. É o chakra onde a gente se conecta energicamente com as coisas que correspondem à mesma frequência desse nosso campo que eu acabei de mostrar, certo? Então, a gente recebe, digamos assim, através desse chakra, certo? E aqui vem o chakra laríngeo, que é o chakra que está aqui, ó, bem no meio da nossa garganta. Esse chakra representa comunicação. Como você se comunica no mundo? Você consegue se comunicar no mundo? Você fala sobre suas emoções? E quando você não fala, o que é que acontece? Geralmente, quando você não está conectado com algum tipo de espiritualidade, quando você não escuta a sua intuição, quando você não fala sobre suas emoções, o que é que acontece? Esses chakras, eles se bloqueiam, eles se reprimem. Tudo no mundo é expansão. Então, os chakras, os nossos órgãos energéticos, eles também precisam estar em expansão. E não em retração. E não retraídos. Quando isso acontece, começa a aparecer problemas no nosso campo físico. Ué, Bruna, mas não aparece no físico primeiro para a gente entender que o nosso campo energético está prejudicado? Não. As coisas acontecem no nosso campo energético para poder se revelar no nosso campo físico. E eu achei isso uma grande descoberta quando eu fiz a faculdade de terapia, porque dentro da medicina que a gente está no momento, a gente acredita que a gente começa a cuidar de nós quando o nosso corpo demonstra algum sintoma. Uma dor de cabeça, um nódulo, uma gripe, enfim. Quando, na verdade, isso é só um sinal do nosso corpo falando que outras coisas estão acontecendo há muito tempo e a gente vem ignorando. E aí o corpo ele tem que sinalizar de alguma forma, porque o corpo é inteligente, tá, gente? A gente ignora e acha que isso aqui é meio robótico, mas não é não. O corpo é muito inteligente. Quantos cortes você já sofreu no seu corpo? Qualquer cortezinho assim, ó. E com os dias, o seu próprio corpo se restabeleceu. Mesmo você não colocando remédio. Então, o próprio corpo ele é muito inteligente. Só que essa ideia, né, da medicina tradicional, mecanicista, acaba fazendo com que a gente diminua até o nosso potencial. Até as nossas concepções em relação a nós mesmos. Então, a gente acaba ignorando muito. E deixando acontecer certas coisas, né, como doenças, para poder olhar que a gente tá mal, sabe? Nessa medicina que a gente tá, e assim, gente, uma pausa aqui, tá? Eu não tô fazendo uma crítica à medicina que a gente tá, não. Eu acredito que tudo é uma questão de expansão. Se agora as terapias holísticas, elas estão chegando com tudo, por mais antigas que elas sejam, elas só estão com um novo termo, mas se elas estão chegando com tudo, isso significa que as coisas precisam evoluir. Então, aqui eu só estou apontando como as coisas são e como as coisas estão caminhando para ser.
Mas a medicina tradicional, ela é muito importante, porque é o seguinte, eu não sou médica, tá? Eu sou terapeuta. Eu cuido de um conjunto de fatores. Mas se uma pessoa se acidentar e vir aqui na minha sala, eu não posso fazer nada. Porque eu não trabalho diretamente com cirurgias, com campo físico em si. Existem médicos para isso, existe a área para isso. Então, a minha terapia, o tipo de terapia que eu trabalho, que é a terapia holística, ela se encaixa numa terapia complementar. O que isso quer dizer? Complementar. Que ela complementa a medicina tradicional. Entende? Então, assim, se você está com um problema no joelho, você vai para o médico, resolve lá. E aí você pode, de uma forma alternativa, complementar, vir aqui para a terapia holística para fazer um tratamento com o reiki, por exemplo, só naquela área do seu joelho. Porque o reiki, ele ajuda justamente nessa reestruturação, a estabilizar, a energizar no caminho. Esse lugar que sofreu um trauma. E não foi só no osso, entende? Nosso corpo, ele tem memória. Porque tantas pessoas passam por abusos, que eu não vou entrar nesse tema porque é muito pesado, mas depois elas começam a ficar um pouco intolerantes ao serem tocadas. Não é uma coisa só do psicológico delas, o corpo tem memória. O corpo é inteligente, ele entende. E aí é onde o reiki consegue atuar. Então, assim, voltando para o reiki, para que eu possa chamar a nossa amiga aqui para dar o depoimentozinho dela. O reiki, ele vai reenergizar todos esses chakras e cada um tem a ver com algo da nossa vida. Ao mesmo tempo que todos estão entrelaçados, tá? Não adianta só cuidar desse campo espiritual aqui, ó. Quando você está no plano físico, que você está aqui, então você precisa cuidar para que você esteja bem aqui, próspero, abundante, com saúde, com dignidade, aqui. Esse que é o chakra cardíaco, né? O chakra do coração. Tem muito a ver com nossas emoções. Esse chakra, ele tem a ver com amor incondicional. Se você nutre dentro de você coisas contrárias ao amor incondicional, como ódio, mágoa, tristeza, rancor, você está desequilibrando esse seu chakra. E aí, se você passa muitos anos fazendo isso, quando vai para o campo físico, o que é que você desenvolve? Um ataque cardíaco do nada. Do nada, a pessoa, meu Deus, tive um ataque cardíaco, como assim? Nunca tive problema de coração. Ou vai desenvolvendo problema de coração, e por aí vai, tá? Então, assim, Bruna, nossa, que viagem, não estou acreditando nisso. Gente, física quântica, tá? Física quântica, medicina egípcia, pesada aqui, tem muito a ver. Então, assim, nada que eu estou falando aqui, eu estou criando, não, sabe? A terapia holística é um resgate de tudo que os maias, que os incas, que os astecas, que os egípcios, essa galera super evoluída para a época, já utilizava, entende? O que é novidade para a gente, porque a gente está aqui no Brasil, a gente utiliza um tipo de medicina, e a gente tem que expandir muito a nossa mente, tá? Porque lá no Oriente, sabe há quanto tempo já acontece esse tipo de... A medicina já é encarada de uma forma holística? 6.000 anos, tá? 6.000 anos. Então, assim, no Brasil é tipo, nossa, que novidade, não acredito. É tão pouco divulgado, e eu não sei se vocês sabem, mas assim, a minha profissão, ela é super autorizada pelo SUS. Existem reikianos atuando em postos de saúde. Começou nas grandes metrópoles e aí está chegando nas cidades de menor porte. Mas é totalmente autorizado. A OMS, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, é lei, sabe? O reiki, a acupuntura e várias outras profissões, né, do meio holístico são super autorizadas, só que elas não são divulgadas. Por quê? Porque a nossa medicina, ela é daquela que cuida depois que o problema existe. Enquanto a terapia holística, ela é preventiva. A filosofia da terapia holística, ela é preventiva. Você não vai vir aqui quando você estiver se acabando de problemas na sua vida. Você vai vir aqui porque você gosta de se cuidar, gosta de se tratar, gosta de se tratar bem, você tem amor próprio, e você começa a cuidar de você. Então, para uma pessoa
vir para a terapia e continuar como Mariane, por isso que eu fiz questão de trazer ela, tem que ter uma expansão de consciência muito incrível, porque você tem que ter consciência de que você é a pessoa mais importante da sua vida, de que se você não estiver bem, o mundo lá fora continua sem você, mas se você não está bem, você não consegue ajudar nem quem você ama. Como que você vai se ajudar? Então, assim, a mente das pessoas precisa ser expandida para que elas se cuidem enquanto não há doenças. Porque no Brasil, gente, as farmácias só crescem. Se as pessoas estivessem bem, as farmácias estariam diminuindo. Mas elas só crescem. Onde você chega agora, tem uma farmácia na esquina. Então, assim, por um lado é tipo, nossa, que bom, acessibilidade. Mas qual é a mensagem que isso realmente está trazendo? É de saúde? Será que a gente está bem? Será que pensar dessa forma, só vou me cuidar quando uma doença aparecer, é o certo, é o correto mesmo? Que tal a gente expandir a nossa mente e procurar por métodos alternativos? Porque ninguém está aqui querendo ferir a medicina que já existe. Pelo contrário, a gente quer unir forças, entende? Na sexta-feira passada passou uma reportagem no Globo Repórter sobre aromaterapia em gestantes que estavam prestes a parir seus filhos. E aí um trabalho lindo de enfermeiras, né, enfermeiras holísticas, que eu gosto de chamar, tratando de outras mulheres com maior cuidado, com olhos, acalmando o sistema nervoso daquelas mulheres. Ai, minha amiga linda que já garantiu o óleozinho dela. Poucas unidades, tá, gente? Ó, ó o momento da merchandising aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Poucas unidades, tá? E, nossa, eu achei linda aquela reportagem, mas ao mesmo tempo eu sei que muitas pessoas ficaram tipo assim, nossa, um óleo vai resolver o quê? A dor de um parto. Porque além de tudo que a gente tem que lidar na vida, a gente ainda tem que lidar com a ignorância das pessoas. E não por culpa delas, sabe? Mas porque a gente cresce numa estrutura social, educacional, e, enfim, inúmeras, que vai fazendo com que a gente tenha realmente pouco conhecimento e só se cuide quando a coisa está muito pior. E que só procure por técnicas que já foram comprovadas pela ciência. Mesmo que esse tipo de terapia que eu trabalho exista há 6.000 anos, sabe? A Grécia, o Egito, enfim, já falei, inúmeras pessoas que conseguiram entender que o corpo ele tem a ver com o espírito, que tem a ver com a mente, que tem a ver com o emocional. Então tá na hora da gente despertar para isso também e começar a se cuidar e se tratar merecidamente. Tá? Mari, vou jogar a peteca para tu agora e aí vou lançar uma perguntinha não, mas eu vou soltar uma frasezinha aqui para que você aproveite o fio da meada. Quando eu comecei na terapia holística, Mariane, ela foi a minha primeira cliente, certo? E lógico que o nosso grau de amizade, né, fez com que ela tivesse a confiança de que mesmo que ela não conhecesse a técnica, ela se entregasse a vivenciar aquele momento. E o que eu te pergunto agora, Mariane, para que as pessoas compreendam melhor, como é que você chegou, como foi o seu primeiro atendimento, no sentido assim, como você chegou, como você estava se sentindo emocionalmente, espiritualmente, dentro desse campo. Como é que você estava há quase 2 anos atrás? Eu gostaria que você dividisse um pouco do que você se sente à vontade de falar conosco aqui, tá? Boa noite de novo, gente. É o seguinte, não tem como eu falar do meu primeiro atendimento sem falar de algumas coisas que aconteceram antes dele, né? É importante quando o Bruno diz como você chegou até isso. E no começo da pandemia, eu acho que uns 2 meses depois, eu recebi de Bruna um áudio de YouTube que falava sobre despertar. E eu segui toda a orientação do áudio e fiz aquele meu despertar naquele momento. E foi incrível, energeticamente muito poderoso, aquilo me deixou muito bem. Só que é importante deixar claro que olhar para dentro e se curar não é um processo linear. Não é uma coisa que é mil maravilhas. Ah, eu vou começar a fazer terapia holística hoje e amanhã eu tô filé.
Muito pelo contrário. Na verdade, o gráfico, ele é bem estável. Por quê? Porque a gente passa anos e anos e anos fugindo da dor ou evitando ela. Só que como eu sempre falei na minha vida, né? A conta um dia chega e você tem que pagar, com juros e com correção. E aí, depois desse momento de despertar, eu comecei a viver esses altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, até chegar um momento em que emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, eu estava no meu fundo do poço. Até o meu auge dos meus quase 30 anos, daqui a 2 meses, esse foi o meu momento de fundo do poço. E eu já sabia que Bruna fazia esse trabalho. E a gente já tinha falado várias vezes, vamos fazer, mas nunca andava, né? E aí, nesse momento de fundo do poço, eu sempre fui, mesmo passando por isso, eu sempre fui muito apegada à minha espiritualidade. E eu pedi a Deus, assim, uma saída. O que é que eu faço para resolver isso? E minha intuição falou comigo. Fale com Bruna. E aí, falei com Bruna e ela prontamente já foi agendando, a gente já foi organizando para fazer esse atendimento. E assim, a minha expectativa, como eu fui criada em igreja católica, e sempre tem essa coisa, vamos abençoar a água, vamos fazer uma bênção por essa menina. Então, minha expectativa era muito nesse sentido. E a grande surpresa foi tanto de sensação física, mas mais do que isso, né? A gente está falando de expandir. Então, mais do que isso, eu senti uma vibração diferente. Eu vibrei de uma maneira diferente. E desde então, tudo que aconteceu depois foi para que eu subisse degraus. De lá para cá, eu não desci nada. Eu só fui galgando outros patamares espirituais, energéticos, físicos, financeiros, sim. Vamos falar de dinheiro, sim. Vamos falar de prosperidade, sim, que é importante. E aí, todas essas coisas foram acontecendo. Claro que não é do dia para a noite. As coisas não acontecem do dia para a noite, é um processo. Mas essa sensação de estar crescendo, de estar expandindo, ela é maravilhosa. Porque é avante, avante, avante. No primeiro momento, a gente fazia reiki de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias. E aí, como energeticamente isso mexe muito com a gente, eu disse, não, amiga, vamos deixar pelo menos um mês para eu poder vivenciar tudo aquilo que esse reiki veio para me ensinar, porque vem para ensinar algo. O reiki recarrega os chakras, mas logo em seguida ele vem trazendo uma gama de aprendizados e tudo que acontece no pós, todos os acontecimentos da sua vida, vão fazer você estremecer, mas com uma diferença. Você vai ter ferramentas energéticas, emocionais e espirituais, uma tríade equilibrada que vai fazer você conseguir passar por aquilo de uma maneira inédita, sabe? Hoje, inclusive, foi um dia de caos, de acontecimentos caóticos na minha vida, mas é o caos acontecendo, o bicho pegando mesmo, e assim, a paz, ela não deixa de estar. As situações desafiadoras, elas não param de acontecer, muito pelo contrário. Elas começam até a acontecer com mais ênfase, com mais força. Mas a grande diferença é que você tem um material energético que vai te fazer passar por aquilo com muita sabedoria, sabe? Os erros nos fazem aprender, né? Erros e caos é um potencializador de bênçãos da nossa vida. E depois eu conseguia enxergar esse caos como uma forma inédita, assim, maravilhosa, de expandir. Eu comecei a respeitar mais esses acontecimentos, né? E aí, nesse meio tempo, muitos processos aconteceram. Não só o processo de, vou lá receber a minha bênção, que legal, universo perfeito. Você se sente no próprio céu, aí no espaço de Bruna. Inclusive, vão, porque sensacional, assim, é uma escala vibratória diferenciada dentro da cidade de Campina Grande, fato. Mas a vida não é só o
momento do reiki. A vida não é só a terapia. O pós, ele é louco, doideira mesmo. E esse momento de quase 2 anos para cá é um novo momento de caos na minha vida, pessoalmente. Mas que, véi, uma pessoa que não sente paz em nenhum momento, de sentir gratidão, vamos falar de gratidão, desse potencializador de bênçãos, em nenhum segundo da jornada, sabe? E a gente tá muito fácil reclamar, né? A gente tá Brasil 2022, 2022, tá fácil reclamar, tá tudo muito difícil. E achar esse outro caminho de não reclamar, de encontrar gratidão em todos os acontecimentos da sua vida, é nadar contra a maré, basicamente. Né? E a gente faz isso como um trabalho de formiguinha, porque não consigo chegar para outra pessoa que não viveu o que eu vivi e tentar trazer ela para esse lugar, sabe? É só vivendo. E os processos, eles são muito individuais. O meu processo, o processo de cada um de vocês aí que está nessa live hoje, ele é muito individual. E eu não tenho como calçar o sapato de vocês. E vocês também não têm como calçar o meu. Mas existe uma terceira via que a gente pode falar que é nova, mas não é nova. É nova agora para a gente no Brasil. Mas assim, que vem com um leque de opções. É aromaterapia, reiki, constelação familiar. Eu não consigo nem enumerar, porque são N coisas que vêm como ferramenta para trazer esse equilíbrio. E Bruna falou aí sobre os chakras, que cada chakra tem um significado, e é muito massa no final da sessão, porque ela dá um feedback, ó, chakra espiritual, aconteceu assim, 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 e existe uma troca, realmente, Bruna, rolou isso, isso e isso. E é muito concatenado, é muito bonito esse movimento, equilibrado mesmo, que acontece nessas sessões, assim. Não vão com medo de, meu Deus do céu, vou chegar lá e vou ver um espírito. Não vai acontecer isso. Tenham paz. O que vai acontecer é uma sensação energética diferente, sim. Com toda certeza. Mas nada que venha para te amedrontar. Porque nada que é bom, nada que é benéfico, nada que vem com amor te amedronta. Então, de cara, isso já está eliminado. E, em segundo lugar, o que eu posso trazer para vocês é Para mim, a terapia holística, eu sou muito suspeita, porque foi um divisor de águas. Para 28 anos que eu vivi e para 2 anos depois, quase 2 anos depois, que eu estou vivendo agora, minha vida foi dividida de 28 para trás, de 28 para frente. E aquilo que eu falei, torno a repetir para que fique claro. Os desafios não param de acontecer. O processo da vida vai seguir aí com a gota serena, mas você vai estar diferente. Você vai estar energeticamente em paz. E hoje, paz está sendo uma das coisas mais caras desse planeta. É isso. Linda, linda, maravilhosa. E eu lembro da sequência, assim, dos atendimentos de Mariane, e da evolução dela. Eu tenho muito orgulho dela, porque eu tenho orgulho de todos os meus clientes, mas quando eu falo sobre Mariane, é diferente, porque Mariane eu acompanho há 2 anos, gente. Assim, lógico, nós sempre fomos amigas, mas eu falo profissionalmente. Eu acompanho a evolução dela. Como ela falou, não é um caminho linear. E, na verdade, nem o tempo é linear, sabe? Isso é outra coisa que colocaram na nossa mente, mas fica para outra live. Tudo é um ciclo. Então, o ciclo, ele é redondinho. E uma hora você vai estar aqui, outra hora você vai estar aqui. Quando Mariane fala assim sobre o caos, não é que o resultado da terapia holística vai ser de caos. A grande questão é que você vai estar mais energizado e você vai estar mais consciente
de tudo que está existindo ao seu redor. Então, é um caos quando você entende que você estava deixando pessoas entrar na sua vida e não estava se dando conta de que aquele estava lhe fazendo mal. É um caos quando você descobre que você estava indo para lugares que não te engrandecem em nada. É um caos quando você percebe que você brigou com alguém da sua família por causa de um padrão emocional que ela tem que você não gosta e de repente você se percebe assim, cara, eu tenho que ter compaixão, sabe? Eu não preciso, eu não vou estar discutindo. Então é caos num sentido construtivo, sabe? Porque as coisas que não estão certas, elas precisam se desconstruir para que elas cresçam de uma forma edificante. Então, quando ela fala causa é nesse sentido, porque a terapia holística, independente de qual seja, tá? Mas eu vou falar mais da minha área. O reiki, ele vai abrir a consciência, os campos, os caminhos, entende? Então, assim, ela falou também muito de questão espiritual e tal, e aí, o espiritual, ele é representado por um chakra, mas em relação ao reiki, dentro da origem do reiki, certo? É uma técnica japonesa, tá? De 1922. Nada que a gente está falando aqui é novinho, não. Tá? 1922. A técnica do reiki, ela surgiu no Japão. Ressurgiu. É assunto para outra live, mas ressurgiu. E o objetivo principal do reiki naquele momento, quando ele foi descoberto, era primeiramente a saúde da mente e a saúde física. Acho que eu nunca te falei isso, Mariana. Saúde da mente e a física. Não se falava em emocional, espiritual, não, era consequência. Mas primeiramente era para ajudar o ser na mente, porque tudo começa aqui, tá? Vou dizer, vou falar sobre vou dar um exemplo de como a mente ela mexe com o nosso emocional. Se eu estou aqui na paz de Deus na minha casa e de repente eu começo a me lembrar de uma situação que eu passei com uma pessoa e eu começo a reviver aquilo e eu começo a pensar, meu Deus, era para eu ter falado aquilo, por que eu não falei aquilo? Por que eu não me defendi? E eu começo esse movimento de reviver aquele momento. Quando eu me percebo, quando eu olho assim para o meu corpo físico, eu estou com dor de barriga, dor de cabeça, coisas que podem acontecer, certo? Coração um pouco mais acelerado e ansiedade. Tô lá, ruim na unha. Por quê? Veio do nada? Não. Você acabou de gerar na sua mente uma memória que mexeu com o seu emocional, que trouxe para o seu campo físico um sintoma. E o que é que esse sintoma quer dizer? O corpo assim, ó. Acorda, minha filha. Acorda, meu filho. Olha o que tu tá fazendo. Então tem muita frase, hoje em dia, né, com esse assunto da nova era, tem muita frase por aí, não sei se vocês estão vendo aí no Instagram, muita frase falando sobre cocriação, que a gente cocria a nossa realidade. Quando o assunto é abordado de uma forma superficial, fica difícil a gente acreditar, mas se você for estudar física quântica, você vê que isso aí é super real, tá? Esse exemplo minúsculo que eu dei, que eu tenho certeza que é comum para as pessoas que estão assistindo aqui e para tantas outras, de perceberem isso, só que não ter despertado para essa ideia dessa ligação, né, do mental, emocional e físico, isso é uma coisa que acontece de uma forma muito corriqueira, infelizmente, e que a gente não está desperto para isso, sabe? As terapias holísticas, elas ajudam você a estar consciente nesse sentido, principalmente o reiki, certo? Então, assim, e além do reiki, eu queria abrir um espaço aqui para a gente falar sobre uma segunda terapia que Mariane experimentou, que foi a terapia floral. Lembra, Mari? Terapia floral. Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas
toma remédio para curar uma dor superficial. E o floral, ele vai na origem da dor. Então, perceba que não é uma coisa que vai realmente acontecer do dia para a noite. É um processo que vai ter que ser vivido. E, geralmente, um floral, para mim, durava 1 mês e 1 semana, 1 mês e meio, por aí. Então, eu tinha todo esse período para viver o processo que a vibração daquelas folhas estavam conversando com a minha vibração. Então, é de vibração para vibração. Porque, sim, a natureza, ela, do mesmo jeito que a Bruna mostrou aquele desenho, das vibrações que estão aqui, né, ao nosso redor, a natureza vibra também. E trocar essa energia com a natureza foi uma experiência incrível, sabe? Eu tenho muita gratidão por todas as energias de natureza que precisaram estar ali naquele vidrinho e esse vidrinho chegou até mim. Porque não foi um remédio, como a gente já sempre enfatiza, mas foi algo que me chamou de volta, sabe? Foi me reenergizando, reenergizando. Coisa que o reiki também faz. Mas você tá ali todo dia, todo dia, todo dia. E hoje, para mim, limpeza energética não é uma vez no mês quando eu vou em Bruna. Ou quando ela vem aqui na minha casa. Depois ela vai falar mais sobre isso. Não é quando eu vou lá em Bruna ou quando ela vem à minha casa. Limpeza energética para mim é igual escovar os dentes, tomar banho. É todos os dias. Na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço, pegar isso eu tô fazendo agora, assim, eu já fiz uso de florais, de outras rotinas. A minha rotina atual é acordar, pegar esse olhinho, não sei se dá pra ver, esse olhinho aqui de eucalipto, e aí a Bruna vai falar um pouquinho sobre ele. Coloco 3 gotinhas na minha mão, respiro e solto. 7 vezes. Por que 7? Porque 7 é os meus chakras. Então, cada respirada que eu dou, eu estou pensando e sentindo esse chakra. Começo por esse, vou para esse, depois esse e vou. E no meu primeiro momento do dia, que é a hora que eu acordo, que eu escovo os dentes, que eu tomo banho, que eu faço minhas orações de gratidão, é a hora que eu faço a limpeza do meu chakra. Então, para mim, já virou uma rotina. E a gente sempre conversa sobre isso, que esse movimento de novas rotinas, às vezes ele é muito solitário. Porque isso não é uma coisa que as pessoas que convivem comigo costumam fazer. E aí, às vezes, eu chego bem animada para falar sobre aquilo e um balde de água gelada. E não é culpa da pessoa, né? É só porque ela não tem essa vivência. Sim. Quem dera se todas as pessoas que a gente convive estivessem na mesma busca, né? Estivessem na mesma energia, estivessem buscando expansão, mas nem sempre é assim. E tá tudo bem, porque a oportunidade vai aparecer e esse momento vai chegar. Sim. Mas muitas vezes sim, é solitária. É solitária essa caminhada, porque falar de terapias holísticas nem sempre é fácil. Porque a gente tá aí há milhares de anos, né? Vivendo essa medicina tradicional. E aí, para mim, o uso de florais e hoje o uso do óleo essencial foi de suma importância. E é interessante que nesse tempo foi um movimento bem organizado da espiritualidade na minha vida, porque foi no reiki, aí foi ali o floral, aí foi outras rotinas aparecendo. Hoje o óleo chegou, então tipo assim, as coisas elas vão acontecendo de maneira muito leve, sabe? Sim. Muito gentil. Não é uma coisa que vai chegar escancarando e sem pedir licença na sua vida. Sim, sim. De maneira muito gentil, os acontecimentos vão acontecendo e você vai cada dia mais enxergando, consciente, muito consciente do que está acontecendo, você vai enxergando o porquê. Por que o floral há um ano atrás? Por que o óleo hoje? Sabe? E aí é isso. O uso do floral e o uso do óleo hoje é uma energia da natureza sensacional. E trocar com a natureza já é incrível, né? Então, tem nem o que dizer mais.
Perfeito, amiga. Eu amei você ter trazido a natureza para cá, porque o holístico, ele tem muito disso, tá, gente? O holístico, ele é o mais natural possível. Tanto que eu nem tenho muita aparelhagem aqui. Mariane, que está aí há mais tempo nessa jornada comigo, ela sabe, eu não preciso de muitos instrumentos, de muita aparelhagem. E muita coisa do que eu trabalho tem a ver com a própria natureza. Eu acho que tipo 90%. Então, assim, eu não estou aqui para falar de técnicas, porque técnica eu troco com outra terapeuta, eu converso com outros terapeutas, mas estamos aqui para falar mais sobre o efeito dessas práticas, né, dessas terapias, e trazer uma pessoa convencida há 2 anos. E eu acho que vocês percebem, né? Essa naturalização que a Mariana já fala sobre isso, que ela não precisa necessariamente de mim para ela estar tendo essa consciência de mudar, ela entender que ela acessou uma nova energia, que ela acessou uma nova energia. E, ó, acabou de entrar uma enfermeira holística maravilhosa, Jéssica, uma enfermeira holística linda, linda. E aí, assim, gente, apesar dessas terapias elas serem antigas, e o nome, na verdade, né, é novo agora para a gente, ela está muito conectada à natureza. Tudo que é ligado à natureza é dos primórdios, né? Então, assim, o óleo essencial é extraído, Mariana falou da folha, mas um óleo essencial ele pode ser extraído do caule, da raiz, da folha, da flor. E aí, enfim, não vou adentrar muito aqui nos florais, mas é um composto que um médico, né, lançou para nos reestruturar energeticamente. Assim como o óleo essencial, que também são tirados dessas partes da planta. E o óleo, na verdade, ele já está dentro da planta, tá? Esse óleo ele não é quimicamente feito, elaborado, não. É um óleo que já tem dentro da planta. A planta, ela carrega uns bulbos, tipo umas bolsinhas, dentro dela mesma. Então, pode estar dentro do caule, pode estar dentro da folha. E aí é feito um trabalho laboratorial só para tirar um óleo que já existe. Então, isso aqui é a própria planta do eucalipto agindo, né, a nosso favor. Então, assim, deixa eu ler um trechinho aqui, né, sobre o Reiki, só para vocês pescarem melhor. O Reiki aumenta a nossa energia em todos os níveis, certo? E expande o nosso corpo áurico. Eu mostrei para vocês aqui uma fotinha dos chakras, deixa eu mostrar de novo para quem entrou há pouco tempo, tá? Os chakras e a aura, que é aquela redonda, né, que tem ao nosso redor. Deixa eu mostrar aqui novamente para quem entrou agora. Bruno, o que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso. Sabe por que você não ouviu falar sobre essas coisas que tem no seu próprio corpo que você nunca ouviu falar? Porque na escola a gente aprende sobre isso aqui, ó, anatomia física. Então, isso aqui já está na nossa mente. A gente já tem um certo acesso e uma certa naturalidade em conhecer a anatomia física, né? Mas a anatomia humana e de todos os seres vivos é muito mais expandido do que os nossos olhos físicos conseguem ver. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o que é físico ressoa no físico. Então, o que eu consigo ver é algo que é palpável. O que não é palpável, eu não consigo ver, pelo menos não com os meus olhos físicos. Mas eu posso sentir, através do chakra da intuição, através desse meu campo áurico, e através de, enfim, né, N coisas que muitas pessoas têm uma certa sensibilidade e se percebem mediúnicas, mas aqui não vamos falar sobre esses termos mais puxados para a religiosidade, porque não é o caso. Então, enfim, assim, o que eu acabo de mostrar para vocês chama-se anatomia energética, tá? E não para só por aí, porque assim, a gente não tem só 7 chakras, tá? A gente não tem só esses 7 chakras. A gente tem muito mais, tá? Ó. Muito mais. A gente fala sobre 7 porque são os principais. Eles estão na nossa coluna vertebral e aí eles acabam dando a nossa estrutura. Mas há muito mais chakras, até do que nessa foto, certo? É muito extenso. Então, é uma anatomia que é muito usada na China, por exemplo. Na medicina tradicional chinesa, isso aqui para eles é tipo assim, nossa, no Brasil vocês estão sabendo agora. Então, assim, são coisas muito antigas.
de acordo com a expansão do tempo, né, que está acontecendo, estamos aí, uma nova era, tantas coisas aconteceram. Não fiquem à margem, tá, gente? Não se alimentem de violência e de noticiários de TV. Procurem estudar, no YouTube tem muita coisa assim falando, pô, nova era, Bruno falou aquilo, não vi nada ainda. Escreve lá no YouTube, para tu entender mais ou menos o que está pairando no ar, porque tantas coisas estão acontecendo. Não só dê um sentido físico. E quando eu falo isso, não só dê um sentido físico, muitos gatilhos vão para a parte da religião, né? Então, se não for científico, é religião. Eu vou falar uma coisa para vocês. Desde a antiguidade, tudo que o ser humano não sabe explicar, eles colocam na conta da religião. Certo? Sendo isso positivo ou não. Porque muitas mortes aconteceram por causa desses desgastes de ignorância. Certo? Então, assim, a gente está hoje aqui, em 2022, falando sobre algo que é dos tempos egípcios, incas, maias, e como se fosse uma grande novidade, que não é, exatamente por essa falta de conexão com as nossas outras partes. Que a gente coloca tudo na conta da religião e a gente acaba ainda se desgastando, discutindo com isso, ao invés de respeitar a fé de cada um, sabe? Então, por isso que eu nem adentro nesses termos, porque não me compete e estamos falando sobre técnicas. Acessa o espiritual, como Mariana falou várias vezes aí, acessa, porque nós temos o nosso lado espiritual. Então, é óbvio que acessa se faz parte dela, mas não é que ela venha na intenção de, tipo, não, vou lá em Bruna porque tipo, é meu centro espírita. Não, tá? Cada um com a sua alçada. Dentro da terapia holística, nós estamos unidos em complementação com a medicina tradicional, com a medicina que já cuida do corpo físico e, ok. Então, nós estamos aí para contribuir, para uma parceria com essa nova, com essa medicina que a gente já conhece, certo? Então, ó, o reiki é um caminho de transformação interior e evolução espiritual. Então, mais uma vez, quando Mariana falou sobre essa questão do caos, de, nossa, algumas coisas ficaram um caos e tal, não é porque o reiki causou um caos nela. Porque ela finalmente começou a ver os pontos onde ela estava errando, os pontos que não cabiam mais nela. E é um processo para a gente desgarrar, né? Então, assim, para você realmente começar nesse mundo do holístico, ou pelo menos experimentar, você tem que ter um compromisso realmente. Mas, primeiramente, um compromisso com você. Até que ponto você quer evoluir? Né? Até que ponto você quer ficar na massa, fazendo coisas que a gente conhece até um certo ponto e deixando a ancestralidade, o que é antigo, os antigos saberes e etc., de lado, ignorando suas existências. Então, assim, gente, para finalizar essa live, agradeço demais vocês estarem aqui com a gente até agora, mas só para fechar agora, eu queria que Mariana falasse um pouco da última experiência que ela teve, que foi com limpeza energética, e aí nós já estamos falando de 3 técnicas, certo? Porque ela começou com a técnica do Reiki, que é uma técnica japonesa de reequilíbrio dos chakras, que são órgãos energéticos, certo? Assim como da aura, que é o seu campo energético, e tudo isso a física quântica explica. Depois, nós falamos sobre a terapia floral, que ela fez por vários meses. Eu acredito que ela fez por quase 8 meses seguidos. Cada mês, uma temática. Então, ela começou com a questão do emocional, da ansiedade, e depois ela partiu para outras temáticas. Então, autoestima, amor próprio. Cada composto vai para uma temática, certo? O composto dele é estudado por um médico, certo? Que criou os florais, para ir aumentar a sua vibração dentro daquela temática para que você resolva. Porque, assim, o lema do meu trabalho é autonomia, certo? Autorresponsabilização e consciência, sabe? Não joga para nada. Eu também trabalho aqui com tarô terapêutico e às vezes as pessoas procuram achando que é tarô de adivinhação. Ai, como é que vai ser meu futuro? E aí eu jogo a pergunta de volta. Eu não sei como é que vai ser. Porque quem vai agir no teu futuro é tu. O que tu está fazendo agora vai espelhar lá no futuro. E aí, me conta como é que vai ser teu futuro? Mas não vem saber das cartas, sabe? As cartas, elas vão ver a tua energia de agora. O que é que tu tá errando de agora?
para tu não construir um futuro que tu quer. Mas é outra terapia, é outra técnica que eu não vou falar agora. E vamos agora para a terceira técnica, para finalizar a nossa live, que Mariane vem vivenciando nos últimos meses, que é a limpeza energética. Lembrando que o Reiki também faz a limpeza, certo? Mas quando eu falo limpeza energética, é no sentido mais profundo, porque eu coloco várias outras técnicas envolvidas. Aromaterapia, cromoterapia, uso dos 4 elementos, e por aí vai. Não vou ficar detalhando muito, porque é muito técnico, e só quem vai entender é uma outra terapeuta. Não preciso estar explicando, tá? Vamos falar sobre os efeitos, tá? Por isso que Mariana está aqui. Então, assim, Mari, eu queria que você dividisse com a galera, resumidamente, sobre a sua última experiência, dentro do que você pode falar, porque eu acho que foi a experiência mais íntima que você passou aqui. E, enfim, que você possa dividir conosco no sentido profundo da coisa, de como foi essa limpeza e como reverberou em você. Certo. Só para complementar primeiro o que você estava falando anteriormente, eu lembro que eu li uma vez sobre a cultura havaiana. E aí, quando o pessoal chega lá no Havaí, que vai procurar os grandes mestres, e aí, mestre, eu tô vivendo isso e aquilo, não sei o que lá. E o mestre fala tranquilamente, né? Para essa tal coisa que você está vivendo, até onde você está disposto o que você está disposto a fazer para se curar. E esse estar disposto a fazer é justamente olhar para dentro. E aí, geralmente, as pessoas saem de lá frustradas. Algumas pessoas saem frustradas porque é isso que elas não querem fazer. Elas querem um Dorflex, uma amoxicilina, um negócio assim. Mas viver o processo elas não querem, né? E só para, antes de falar dessa última experiência, só para complementar minha fala, aí eu jogo essa pergunta para vocês. Até onde e até o que você está disposto a fazer para se curar? Porque em vários momentos desses dois anos eu estava mil maravilhas, bem, tranquila, tudo equilibrado na minha vida, mas eu não parei. Porque enquanto vida eu tiver, eu tenho alguma coisa para aprender ainda, eu tenho alguma coisa para expandir. Senão, de acordo com minha religião, tá? Aí já é uma coisa muito pessoal, senão eu já tinha sido demitida da Terra. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho alguma coisa para aprender, eu tenho alguma coisa para expandir. Então, até onde você está disposto? Né? Essa é a pergunta que eu deixo. Com relação à última experiência, ela foi assim, a palavra é extraordinária, né? Eu sempre falo para as pessoas, a vida é muito simples, né? A gente fica procurando coisas grandiosas para se sentir feliz. Mas a felicidade está justamente em coisas muito simples. Mas esse momento da minha vida, ele foi extraordinário. Foi a limpeza energética feita antes do Reiki, concatenada ao Reiki, ela é pum! É um negócio assim, que a pessoa tenta colocar em palavras, mas não é muito possível, né? Só vivendo realmente a experiência. Mas foi muito importante, muito importante. Ainda está muito recente, né? Então ainda vai ser muito importante, essa ferramenta vai ser muito importante para os meus próximos passos, né? E pegando esse gancho dessa expressão, próximos passos. Minha vida tem sido essa. Toda vez que eu termino um tratamento, toda vez que eu termino um atendimento, eu fecho aquele ciclo, eu penso, qual o meu próximo passo? E aí, o universo responde. Se você emana isso, ele vai te responder. Aí ele te manda um floral, ele te manda um óleo, ele te manda uma pessoa que está passando por uma situação difícil para você poder ajudar. Enfim, ou acontece algum problema que vai te ensinar muito, né? E vai te colocar em um outro degrau da vida. Então, quando a gente emana essa energia, ela nos encontra, né? Então, até eu chegar ao Reiki, outras coisas da minha vida foram acontecendo para que eu chegasse até o Reiki. Não acontece do nada. Você coloca aquela energia e aquela energia volta para você. Parece um pouco egoísta essa minha fala, como se fosse uma coisa muito simples. Eu vou dizer,
Universo, quero ficar rica amanhã. Pronto, tô rica amanhã. Não é assim. O universo também trabalha com propósitos, né? Tipo assim, um pedido que eu faço e a intensidade que eu coloco tem que ter um propósito, tem que ter amor, tem que ter esse filtro de delicadeza, de leveza. E aí o universo responde, fato. E às vezes responde imediatamente. Então, tudo vai dar intensidade. Então, as terapias holísticas, elas vão te ajudar a ter mais intensidade nas suas intenções. Qual é o meu propósito de vida? O que é que eu quero fazer até o final desse ano, ano que vem? E, minha gente, não é coisa extraordinária do outro mundo, não. São coisas simples. Eu quero conseguir ler um livro que faz um ano que está na minha cabeceira e eu não consigo ler. Me ajuda, universo. Então, o universo vai te ajudar. Porque a gente começa com coisas simples. Mas parece simples, mas talvez esse livro vai te expandir para um outro patamar. Então, assim, é ir se posicionando, sabe? É tomar rédea da sua vida e dizer assim, não, bater no peito, a vida é minha. E uma palavra muito importante para fechar a minha fala aqui hoje. Autorresponsabilidade. Tudo que acontece na sua vida, meu irmão, minha irmã, sinto muito lhe dizer, mas a culpa é sua. Não é do seu pai, da sua mãe, do seu namorado. Por mais louco que essa pessoa, coisa que essa pessoa tenha feito, a culpa é sua. O problema é seu. Então, eu, particularmente, tomei as rédeas da minha vida, trouxe autorresponsabilidade para a minha vida e entendi que tudo que acontece na minha vida é resultado do que eu plantei. Então, para coisas boas ou para coisas ruins, tudo, o placar final desse jogo, de cada ciclo que a gente vive, o placar final desses ciclos foi resultado de decisões que nós tomamos. Então, a decisão que eu tomo hoje de cuidar de mim, ela vai ter sim um resultado. Ela vai gerar um resultado sim de prosperidade na minha vida. Isso é fato. E quando eu falo prosperidade na minha vida, não é em uma área da minha vida. É o meu relacionamento que vai estar bom. Porque existem várias crenças limitantes. Se eu tenho sorte no relacionamento, eu tenho azar no trabalho. Não, esquece. Esquece isso. A vida é equilíbrio. Então, eu hoje quero e assumo a responsabilidade de todas as áreas da minha vida estarem equilibradas. Minha vida financeira, meus relacionamentos, meu trabalho, meus estudos, tudo tem que estar equilibrado. Porque se uma pontinha não tá, vai puxar todo o resto. Porque a vida é o equilíbrio. Mais uma vez eu retomo para o reiki. É equilibrar os chakras, é equilibrar todas as pontas da sua vida. Porque se uma não tiver, vai puxar as outras. Então, não vai adiantar de nada. Então, a última mensagem que eu gostaria de deixar aqui é essa. Tome as rédeas da sua vida, sabe? Se autorresponsabilize pelos resultados e por todos os placares da sua vida. Certo? E a vida se encontra e a vida acontece no equilíbrio. É isso. Perfeita, amiga. Que orgulho de você. E assim, a Mariane de 2 anos atrás, eu acho que não estaria falando nem metade aí dessas coisas, né? E assim, gente, mérito dela, tá? Porque, e isso eu faço questão de falar sempre para ela, amiga. Parabéns, você é uma pessoa que, inclusive, me inspira muito. Porque é um orgulho para mim fazer o acompanhamento de uma pessoa que ela não deixa só na minha responsabilidade, ela acabou de falar sobre autorresponsabilidade. Então, o meu papel aqui, enquanto profissional, eu faço. Mas Mariana, ela não dorme comigo, Mariana não mora na minha casa, Mariana não vive na minha vida. Então, assim, se ela não fizer por ela, eu vou ajudar ela em momentos pontuais, onde ela consegue vir aqui e ser atendida pelo menos uma vez no mês. Mas e os outros 29 dias? Entende? Então, essa questão da autorresponsabilidade, das crenças limitantes que ela falou, de tipo assim, se eu tiver sorte numa coisa da minha vida, eu vou ter azar em outra. Gente, isso é crença limitante da nossa cultura, tá bom? Tudo, tudo. Até a questão da nossa prosperidade, ela está muito atrelada como a gente olha negativamente para dinheiro, por exemplo. Que também é uma outra questão, que também pode dar uma outra live, nem vou adentrar aqui. Mas, amiga, perfeito, perfeito tudo que você falou.
Eu separei mais umas imagenzinhas aqui, ó, sobre Reiki. Aqui seria o reikiano, certo? A reikiana, fazendo o atendimento no cliente, ok? Aqui na foto, ela está tocando, eu não costumo tocar no corpo do cliente, não, tá? Mas existe também essa forma. Eu não costumo fazer esse toque, assim, justamente porque o corpo tem memória, né? Eu não sei a vivência a fundo dessa cliente. E se eu despertar alguma memória dela que não foi nem a minha intenção, então eu tenho muito esse respeito de nem tocar. E aí, ainda falando, né, sobre a anatomia energética, os chakras, eles têm, os 7 chakras principais, né, pelo menos, eles têm entrada para frente e para trás. Eles são como se fossem umas rodinhas, tá? Uns vórtices de energia. Então, tanto você pode receber uma energia, que é basicamente o meu trabalho, né? Quando você vem receber reiki aqui, você recebe uma energia nos seus chakras. Tanto você pode emanar. Então, assim, não acho que quando você está pensando mal de uma pessoa, quando você está julgando uma pessoa, só está dentro do seu campo, porque não está. Você está emanando para ela, está saindo dentro do seu coração essa coisa negativa para ela também. Então, assim, esses chakras, né, nós temos essa sensibilidade frontal e, e aqui, né, nessa parte aqui de trás, temos essa sensibilidade. E aí, queria mostrar para vocês, né, porque não é muito conhecida essa questão da anatomia energética, e aí é importante mostrar para vocês. E aqui é como se fosse uma ilustração de um atendimento de reiki. Aqui é um reikiano, certo? Nesse caso aqui, ela está sentada, atendendo os pés, né? Já chegou no final do atendimento e ela está na parte dos pés de uma cliente, certo? Essa parte cinzazinha aqui, ó, representa a energia. Então, tem um processo vibratório, um processo energético muito forte acontecendo aqui, certo? A palavra reiki, ela é dividida em 2 partes, certo? Rei quer dizer energia cósmica. É uma energia que ela está em todo lugar. É o que dá vida à planta, é o que dá vida aos animais, é o que dá vida a gente. É por isso que a gente está quentinho, porque a gente está cheio de energia. Alguém aqui já teve a oportunidade de tocar numa pessoa falecida e lembra como é gelado? Então, essa energia vital, a pessoa não tem mais. Entende? Ela desencarnou, né? Segundo a minha empresa, ela desencarnou, ela saiu ali e o espírito dela não está ali naquele corpo, então ela acaba ficando, ela esfria, ela não tem mais energia vital. Aqui nos atendimentos, né, como eu canalizo, todo reikiano canaliza pelas mãos, pelo chakra das mãos, para passar para outra pessoa, eu não queima muito aqui, porque é muita energia, às vezes, que o cliente está precisando, aquela área está muito desequilibrada. E, enfim, né, não vou estender, porque, enfim, gente, é tanto assunto que dá para uma outra live. Em breve, vocês vão ver um novo atendimento que eu vou oferecer aqui na página, que eu ainda nem comentei com a Mariane, mas eu concluí uma especialização recentemente, e agora, oficialmente, eu posso falar que eu sou uma especialista vibracional. Então, agora vai ter um estudo de como você está vibrando a partir de seus comportamentos, a partir da sua fala, de como você está conduzindo sua vida. E diante, né, dessa identificação, eu consigo te dar um próximo passo para que você eleve sua vibração. Não para que você saia daqui já para cá, porque a gente tem que saber lidar com tudo que acontece depois, né? Mas a gente galvando até o nível da gente subir a nossa energia. E, Bruna, qual é o sentido de subir a energia? É você ter mais saúde, é você ter entendimento emocional, porque quantos problemas acontecem na vida da gente porque a gente é desequilibrado emocionalmente. Se apega num relacionamento ou fica com ódio muito fácil. Isso é desequilíbrio emocional, gente. A gente não sabe lidar com as nossas emoções, é perigoso, porque a gente acaba deixando o outro entrar muito na nossa energia. E enfim, tá? Vim só dar um spoilerzinho aqui, porque é uma coisa que eu vou agregar em breve aí nos atendimentos. Também trabalho como tarot terapeuta, como foi citado aqui, que não é um tarot adivinhatório, que não tem nada a ver com essa questão da adivinhação, de misticismo, não tem nada a ver, tá? Tarot terapêutico é um estudo arquetípico dos comportamentos humanos.
Então, cada carta representa um comportamento, um padrão de comportamento. E aí, através daquela tiragem, que é mais voltado para o lado energético, para o lado terapêutico e analítico, psicanalítico, é muito baseado nos estudos de ai, eu nunca sei falar o termo certo, porque se escreve Jung. Aí tem gente que fala Yang, tem gente que fala Jung, enfim. Na psicologia, pega muito essa parte psicológica. Então, assim, é um trabalho muito sério. Não tem nada a ver com misticismo, tá? Então, só para pontuar que eu também trabalho com essa outra vertente, né, do tarô terapêutico. Para quem não experimentou aí, fica essa dica. Mariane é uma das pessoas que, milagrosamente, ainda não experimentou essa técnica, milagrosamente, porque tudo que eu tenho aqui, Mariane experimenta. Mas, quem sabe é o futuro, né, amiga? Quando você Na hora. né? Como você mesma falou, as coisas elas vão chegando no tempo. Então, às vezes é para eu fazer uso do floral, mas quando essa minha parte ela é resolvida, digamos assim, com floral, quando o meu ciclo com floral termina, eu posso começar no óleo essencial. E também não tem problema de fazer os dois juntos, tá, gente? Isso aqui é aromaterapia, isso aqui é terapia floral. Tem nada a ver, tá? Assim, tem nada a ver no sentido de usar separadamente. Tem tudo a ver, quanto mais coisas naturais você agrega para a sua vida, melhor. Porque nós não somos separados do cosmos, sabe? Nós somos aqui tão criaturas e tão ser como uma pedra, como um pássaro, como a terra. A gente faz parte disso. O problema é que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a explorar quem alimenta elas, né? Porque tá aí o resultado da natureza. Então, assim, quando a gente usa a nosso favor, é perfeito. Porque essas terapias que eu acabei de mostrar, todas têm a ver com a natureza, tá? E, assim, tem muito essa questão das terapias holísticas estarem muito atreladas a essa questão natural, certo? Justamente porque a energia da natureza é a energia do rei, a energia cósmica universal. E o Ki do Reiki é energia vital. Então, o Reiki significa energia cósmica mais energia vital. Energia cósmica fortalecendo a energia vital. O humano e o cosmos conectado, independente de religião. Você está aqui. Você é um ser pertencente, integrativo. Nada está separado, tá? Nem nada no nosso corpo. Tá? A cabeça, porque ela está aqui, ela não está separada do pé, só porque está distante dela. Ela ainda abrange o mesmo corpo. Então, está tudo conectado. Leva isso para a tua vida. Tá? As pessoas que você atrai para a sua vida tem a ver com a vibração que você está vibrando. Por mais que você não goste de, nossa, Deus me livre, eu não sei nem como essa pessoa vai cair de paraquedas na minha vida. Vibração ali, atraindo aquela situação. E, enfim, N coisas. Gente, gratidão. Mais de uma hora aí de live. Tentei resumir ao máximo, mas eu já falei aqui no começo da live, né? Minha primeira profissão é professora de filosofia. Então, eu gosto de falar pra caramba. Eu tenho que me limitar. Por isso que eu pontuei aqui, numa colinha, mas não tem como. Eu falo muito, mas eu espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Essa foi a primeira live. E ser com essa pessoa maravilhosa, de luz, minha primeira cliente, minha amiga mais antiga, como eu já falei aqui, entregando nossa idade, né, amiga? Amanhã eu vou fazer aniversário, amanhã eu vou fazer 30 anos. Então, a gente pontua, né, amiga, a partir da nossa idade aqui. Muito antiga a nossa relação. E gostaria muito de agradecer a você, Mariane, por você ter se disponibilizado a dividir conosco tanto sua sabedoria adquirida nesses últimos 2 anos, quanto a experiência que você passou, né, de uma forma íntima, e você expôs aqui numa live, para que as pessoas também fossem despertas a partir disso. Porque os meus outros clientes, gente, quem veio depois de Mariane foi indicado por ela. Essa é uma amiga que abre portas na minha vida. Então, a galera que eu comecei a atender depois foi através dela. Eu não vim por causa de Mariane. Uma vez eu fiz até um esqueminha de tipo assim, se indicar 5 pessoas, ganha o atendimento. Tu lembra, Mariane, que tu ganhou o atendimento? Não, 5 pessoas assim, 2 semanas, rapidamente, chegou por causa dela. E gratidão por essa sua energia. Eu fico muito feliz pela sua evolução. Sei que a sua tendência é daqui para muito longe.
E muito obrigada a todos que estão aqui, que ficaram aqui até agora, que vieram prestigiar, né, o meu trabalho. E espero que vocês saiam daqui engrandecidos com essas informações. E procurem saber mais, não deixem ficar só nessa live. Porque se você está aqui, não é em vão. E aí, de repente, uma dessas terapias é para você. Minha agenda está aberta, assim como o meu coração está aberto, assim como as portas da minha sala terapêutica estão abertas para você e para essa nova era que está acontecendo. Então, sejamos luz para o mundo. Sejamos no mundo o que a gente quer para ele. O mundo está precisando de mais amor, seja o amor. O mundo está precisando de mais paz, seja essa paz. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Vou deixar a Mariane dar um tchauzinho aí para vocês e aí a gente encerra, tá? Gente, muito obrigada, né, pela participação de todos. A gente fez isso, pensou nisso, está aqui por vocês, porque a gente quer multiplicar bênçãos, que eu não vou pegar uma bênção e ficar com ela, segurar e prender. Não, eu quero multiplicar, não é nem somar, é multiplicar milhões e milhões de vezes na vida das pessoas. E nesse momento eu quero que vocês sintam a minha energia. Eu envio energia de luz, eu envio energia de amor, de prosperidade, de paz, de bênçãos infinitas, que a casa de vocês prospere, que o lar de vocês prospere, que nunca falte comida na mesa de vocês, que tudo que vocês toquem possa prosperar. Muito obrigada por estarem aqui hoje. E eu gostaria de finalizar agradecendo muito, Bruna, pela sua existência, agradecendo a todas as entradas, a todas as saídas, que fizeram que a gente pudesse se encontrar nessa vida. Muito obrigada pelo trabalho que você faz, que é lindo. Sou muito suspeita a falar, mas é muito bonito a sua dedicação, a sua entrega, a sua vontade de dar certo. Gente, Bruna não vendeu o trabalho dela, mas eu vou vender aqui, ó. Entrem em contato, sigam a página, conversem com ela. Ela vende um monte de óleo, ela faz um monte de terapia maravilhosa. Então, assim, falem com ela. Ela vai fazer uma triagem com vocês, vai conversar de coração aberto, vai falar um pouco de tudo e vocês vão conseguir encontrar a melhor terapia para a vida de vocês. O reiki foi incrível na minha vida. Mas, para cada pessoa tem algo reservado. Então, conversem com ela. É benefício para ela, sabe? Mas é uma energia de troca incrível. A energia que volta para a sua vida, o dinheiro que você gasta, se fazendo bem, se multiplica. Se multiplica em bênçãos na sua vida, isso é fato. Então é isso, minha amiga. Muito obrigada por tudo, por você ter trazido essa experiência para a minha vida. E a gente tá junto aí por toda a eternidade. Gratidão. Amém, meu amor. Um beijo em você. Um beijo a todas as pessoas que estão aqui, todas as que estão falando com a gente aqui. Patrícia, minha querida amiga Patrícia, que será a próxima convidada ao spoiler, uma terapeuta maravilhosa lá da Bahia, que conseguiu abrir um ambulatório de reiki, Mariane. Pega essa aí, para atender profissionais da área da saúde. A galera que nos ajuda, ela teve esse toque. Olha a missão dessa mulher. Ela é a próxima entrevistada do mês de novembro, tá? Então, gratidão aí, minha amiga Daniele, que está fazendo aniversário hoje. Minha amiga Mona Lisa, minha sogra linda, todas as pessoas que estão aqui. Gratidão por todos vocês existirem e por contribuírem tanto no meu trabalho, tá bom? Pois um beijo, até a próxima live. Vou tentar salvar essa live aqui, que me pediram bastante para eu salvar. Nunca fiz live, não sei deixar aqui direito, mas tentarei, né? Farei o possível, tá bom? Um beijo. Tchau. Algumas pessoas ainda vão estar me vendo porque eu estou procurando a opção